Olá a todos. Inicialmente eu gostaria de dar uma explicação, né, porque eu estou gravando esse vídeo no sábado, né, com um certo atraso de acordo com os meus planos e o que eu falei que ia fazer. Na última aula eu falei que ia disponibilizar o vídeo com uma antecedência maior. É que essa semana eu tive vários compromissos que já estavam agendados, vários deadlines, muitas reuniões, né? Então eu realmente não tive condições de filmar essa aula com antecedência, né? Mas obviamente eu conheço meus agendamentos da próxima semana, então na próxima semana eu estou mais livre e aí eu vou poder fazer a gravação do vídeo com uma antecedência maior, tá? Bom, vamos então iniciar a aula, né? Bom, vamos falar hoje de alinhamento de sequências, né? Então, nós vamos investir várias semanas, né, falando de alinhamentos, né? Então é muito importante vocês entenderem, qual a importância de alinhar sequências, né? Além de entender por que nós vamos investir essa quantidade de tempo tão grande sobre alinhamentos, né? Eu espero, né, que vocês dominem as técnicas e as estratégias de alinhamento, e ao ter domínio disso vocês vão então saber o que é que vocês serão capazes de fazer, né? Que tipo de informação vocês vão ser capazes de gerar a partir de alinhamentos, que é uma das técnicas mais importantes em bioinformática, né? Então eu peço que vocês façam uma pausa no vídeo e se perguntem, né, por que alinhar sequências, né? Lembrando que é muito importante essas pausas, você tem que informar para o cérebro de vocês que isso é uma coisa importante, vocês têm que buscar uma resposta, tá? Bom, então há várias informações, né, que a gente consegue com alinhamento, né? E uma dessas informações podemos chamar de inferência de ancestralidade, ou seja, determinação de homologia. Okay? Então, dessa forma, eu posso formalmente dizer que a partir dos alinhamentos eu posso inferir, né, relações filogenéticas entre os indivíduos, ou seja, eu posso supor, né, inferir, nunca posso afirmar com máxima certeza, né? Bom, um outro tipo de informação que eu posso conseguir a partir dos alinhamentos, né, é inferência de função para uma sequência em estudo, né? Então posso chamar isso de relação funcional na célula. Okay? Desculpa. Mais alguma hipótese que vocês consigam, mais algum tipo de informação que vocês conseguem imaginar que a gente seria capaz de obter com alinhamentos? Bom, mais um tipo de informação seria inferência de estruturas secundárias, ou seja, relação estrutural entre proteínas, né? É importante lembrar que cada uma dessas estratégias nós vamos fazer durante o nosso curso, durante a nossa disciplina. Então nós vamos ter uma aula sobre inferência de relações filogenéticas, né? Vamos ter uma aula sobre inferência de relações funcionais, né, que é a aula de anotação. E vamos ter diversas aulas, né, sobre inferência de relação estrutural entre as proteínas. Então, isso aqui acaba sendo uma visão dos assuntos que nós vamos ver, né? Mais alguma tipo de informação você seria capaz de imaginar? Bom, mais uma outra seria a inferência de sítios funcionais, ou seja, a determinação, né, de domínios conservados
A determinação dos domínios conservados em sequências homólogas indicam regiões funcionalmente importantes nas proteínas. Portanto, a gente pode chamar isso de relação funcional numa molécula. Ou seja, o que eu quero dizer nesse exemplo é o seguinte: você está com uma sequência de um gene, né, que, portanto, codifica uma proteína, né, e você gostaria de determinar qual seria a função dessa proteína, ou seja, você gostaria de fazer a anotação dessa proteína, ou seja, você quer inferir uma função, né, e de que forma você faz isso, ou de que forma nós vamos fazer isso daqui a algumas aulas, né? Você vai fornecer a sua sequência a um banco de dados, né? E aí então você vai fazer um alinhamento, né? O banco de dados então vai exibir as sequências mais similares, né? De acordo com o sequenciamento. Então, se você acha, se você identifica que a sua sequência é extremamente similar a uma outra sequência do banco de dados, você vai poder inferir que aquela que a função, você vai poder inferir que a função da sua sequência seja a mesma função daquela sequência extremamente similar a ela que você encontrou no banco de dados, e que essa outra sequência já tem a sua função determinada experimentalmente, tá? Isso tudo você pode fazer também, se você, em vez de você já sabe qual é a função da proteína, você está tentando identificar qual é o sítio funcional, né? Lembrando que o sítio funcional são aquelas regiões que mais se conservam durante o processo evolutivo. Nós vamos falar disso em breve, tá? Bom, então a gente pode, dentre essas 4 níveis de informação, eu aproveito aqui então e vou puxar novamente o assunto de escalas, né? Já falei um pouco sobre isso na aula anterior, né? De quanto escalas são importantes, né? Portanto, vamos tentar identificar qual é a escala de cada um desses estudos são feitos. Então, se eu estou estudando, se eu estou buscando fazer inferência de ancestralidade, portanto, determinação de homologia, em qual escala eu estou trabalhando, né? Então, na verdade, assim, eu estou buscando uma relação filogenética entre indivíduos, né? Então, na verdade, esse termo aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que há um pequeno erro aqui no slide, né? Inferência de ancestralidade. Não seria uma determinação de homologia, né? Porque não existem indivíduos homólogos, né? Bom, acaba sendo porque você pode também buscar relação de homologia entre sequências gênicas, né? Então, na verdade, você vai estar determinando uma ancestralidade de sequências gênicas. Ok, então você pode continuar com esse termo de homologia. Mas se eu estiver buscando relação de ancestralidade entre indivíduos, né? Então, em que escala eu estou? Eu estarei, obviamente, na escala dos indivíduos, né? Entendeu? Então, se eu estiver buscando relações filogenéticas entre indivíduos, por exemplo, se eu estiver analisando a relação filogenética entre o homem, o macaco e o boi, ou uma outra espécie, né? Então eu estou ali na escala dos indivíduos, né? Só fazer uma explicação. Esse barulho que vocês estão ouvindo é uma ave, são algumas aves que costumam ficar voando aqui em volta de casa, e são 4h15, né? Normalmente essa hora elas começam a voltar para o ninho. Eu tenho a impressão que elas fizeram um ninho aqui por perto, então vocês devem estar ouvindo um barulho esquisito. Provavelmente vocês vão ouvir ainda mais, né? Tá
Bom, tá bom? São essas aves, tá? Bom, então, se eu estiver fazendo inferência de função para uma sequência em estudo, eu estarei, então, eu estarei buscando relação funcional numa célula, portanto, eu estarei na escala das células, né? Porque eu estou estudando, é como se as células fossem o meu universo. Então, eu estou estudando a relação funcional entre as sequências proteicas, né? Portanto, estou na escala das células, que é onde a gente encontra as proteínas, né? Funcionalmente ativas, né? Ou atuando funcionalmente, tá? Agora, se eu estiver fazendo uma inferência de estrutura secundária, eu vou estar na escala dos genes ou das proteínas, né? Porque na verdade eu não estou buscando a função dela. Então, eu não, no caso da escala das células, né? Eu estou tentando identificar a função de uma sequência, a função de uma proteína, né? Mas eu estou buscando identificar a função dessa proteína no meio, vamos dizer, no meio social onde ela está. E o meio social onde a proteína está é a célula. Portanto, eu estou na escala das células. Tá? Agora, se eu estiver estudando a estrutura de uma proteína, né, então eu não estou tentando estudar de que forma essa proteína se relaciona com as suas vizinhas, né? Acaba que isso vai me dar, se eu souber a estrutura, isso vai me ajudar a entender como é que ela se relaciona, mas não é essa a minha pergunta direta, né? A minha pergunta direta, isso é um resultado, né, da resposta que eu tiver, né? Obviamente a estrutura vai influenciar no modo como ela se relaciona com as outras células, né? Na escala, com as outras moléculas de proteína na escala das células, tá? Mas se eu estiver estudando a estrutura secundária, né, então eu estou, na verdade, na escala dos genes ou das proteínas, porque eu estou estudando somente qual é a conformação que essa proteína é capaz de adotar, tá? E se eu tiver então estudando inferência, se eu estiver buscando fazer inferência de sítios funcionais, aí eu estou numa escala ainda menor, né? Em vez de eu estar numa escala de um gene inteiro, eu estou numa escala de uma região gênica, né? Ou seja, eu estou ainda numa medida ainda menor, tá? Então, vocês notam que, na verdade, ao fazer alinhamento, né, nós vamos buscar informações com os alinhamentos nós seremos capazes de gerar informações nas mais diversas escalas, né? Desde a escala dos indivíduos, das células, genes ou regiões de genes, né? Então vocês notam que a quantidade de informações que a gente é capaz de gerar com alinhamento de sequências é muito grande, né? E há um aspecto muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, né? Como vocês vão ver durante a nossa disciplina, né? Se você está estudando uma sequência gênica que não teve a sua função determinada experimentalmente, né, você está fazendo uma pesquisa científica, né, porque você está buscando identificar a função de uma célula, né, a função de uma sequência gênica, né. Se você for fazer isso buscando alinhamentos, né, depois que você tiver cursado a nossa disciplina, você vai ser capaz de fazer isso a partir do seu computador, né? Então vocês notam que com o advento da bioinformática fica mais fácil em situações específicas, fica mais fácil fazer ciência, né? O que é que você
necessita. Obviamente, provavelmente você não vai conseguir fazer um artigo inteiro só com essa etapa, né? Mas é uma etapa importante. E essa etapa, exatamente, você só precisa de quê? Você só precisa de um computador, do acesso à internet e do domínio das técnicas. Os computadores de acesso à internet, um grande número de pessoas tem, né? E agora eu espero, né, que vocês adquiram o domínio das técnicas. Então vocês notam que fazer ciência na era da informática, né, na era da bioinformática é muito mais fácil, né? Tá? Não, obviamente não em todas as etapas, e obviamente dependendo do seu resultado, eventualmente você vai necessitar de algum momento fazer um experimento para verificar se realmente aquela função que você inferiu para sua proteína realmente ela está correta. Você pode, por exemplo, fazer um experimento de mutação, né, e ver se aquela função que você supõe que a sua proteína é capaz de exercer, se a célula que possui essa proteína com uma mutação, se ela deixou de ter aquela atividade. Então, realmente, aquela atividade estava associada à proteína que você identificou, tá? Bom, então vamos ver agora exemplos, tá? Em cada uma dessas escalas, tá? A gente vai ver inicialmente esses exemplos, lembrando que obviamente a gente vai se aprofundar mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Então a pergunta aqui, então vamos supor que nós estejamos buscando relações filogenéticas entre indivíduos. Então a pergunta que eu faço aqui é: qual a relação filogenética possível de se estabelecer? Eu mudei aqui de slide, mas acho que eu esqueci de mudar aqui. Bom, então vamos supor que nós estejamos buscando relações filogenéticas entre indivíduos, tá? Então a pergunta é: qual a relação filogenética possível de se estabelecer entre as sequências acima? Ou seja, o que eu quero saber é quais são as sequências mais próximas e mais distantes entre si. Novamente eu peço que vocês façam uma pausa e busquem responder a essa pergunta, tá? Bom, qual seria então a resposta de acordo com essa semelhança entre as sequências, eu posso supor que as sequências 1 e 4 sejam mais próximas entre si, e a segunda e terceira sequências sejam mais próximas entre si. E obviamente existe algum grau de similaridade entre cada um desses grupos, né? Então vocês notam que eu estabeleci essa inferência de relação filogenética simplesmente a partir da análise da sequência. Obviamente esse caso é bem mais simples, né? Mas com as ferramentas de bioinformática a gente vai ser capaz de fazer isso em situações realísticas, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou inferindo, né, relação filogenética entre esses indivíduos, tá? Bom, agora aqui eu posso fazer isso também na escala de células, né? Eu posso fazer um alinhamento de uma sequência muito maior de um genoma, né? Eu posso fazer, por exemplo, entre regiões do genoma de bactérias, né? Então eu posso, a partir disso, a partir da análise das sequências gênicas, eu posso estar
fazendo uma inferência. Bom, certo, aqui, né? Aqui eu estou falando de funcional aqui. Eu estava dando o exemplo de bactéria que ainda estaria na relação filogenética, tá? Mas nesse exemplo, agora na escala das células, né? O que eu estou fazendo aqui é aquele exemplo que eu falei a você, né? Você faz o alinhamento entre uma sequência gênica que você está estudando e diversas sequências no banco de dados, tá? E aí, então, você tem a sua sequência e você tem diversas sequências no banco de dados. Então, você identifica que a sua sequência é extremamente similar a essa sequência do banco de dados, né? Então, de acordo com esse grau de semelhança, você vai poder inferir que a sua sequência tem a mesma função dessa sequência do banco de dados, tá? Então, dessa forma, nós vamos estar fazendo inferência de funcionalidade da célula, do gênio da proteína que o gene codifica, e com isso eu vou estar obtendo uma informação na escala das células, ok? Bom, aqui esse exemplo é bem interessante. Esse exemplo exemplifica, né? Nos mostra de que forma a gente pode usar alinhamentos para obter relação estrutural, né, entre proteínas, né? Então você vê aqui, eu estou nessa representação, né, fazendo um alinhamento entre uma sequência de aminoácidos, ou uma sequência de proteínas cuja estrutura não tenha sido determinada experimentalmente, ou seja, não se conheça, né? E uma estrutura cuja estrutura e uma sequência proteica cuja estrutura secundária tenha sido determinada. Portanto, nessa sequência que já se conhece a estrutura, se determinou que essa região corresponde, essa região inteira aqui corresponde a uma alfa-hélice. E se sabe que essa região corresponde a uma folha aberta. Tá? Então, de acordo com esse alto grau de semelhança entre essas duas regiões, e essas duas regiões aqui, você vai poder supor que nessa região da sequência que você está estudando, essa região também corresponde a uma região de alfa-hélice, assim como nessa região provavelmente vai também corresponder a uma região de folha aberta. Portanto, a partir de sequências secundárias na sequência que se conhece, eu posso fazer uma inferência de estrutura na sequência secundária em estudo, né? Novamente lembrando que isso eu vou estar na escala dos genes ou proteínas, né? Agora aqui há uma pergunta bastante importante. Eu aproveito para fazer essa pergunta, que é a seguinte: qual das duas estruturas preditas seria mais confiável? Seria essa alfa-hélice ou essa folha aberta? Aí eu peço que vocês façam uma pausa e reflitam quais seriam os aspectos que a gente precisa analisar na hora de responder a essa pergunta, tá? Considerando que vocês estão fazendo as pausas, porque é muito importante, porque as avaliações que eu vou fazer, eu vou buscar avaliar se vocês entenderam isso. Então, desculpa, se você tiver realmente entendido, então com certeza vocês vão se sair bem na avaliação, tá? Então aqui eu tenho dois aspectos importantes. Aqui eu tenho o número de match, né? Ou seja, aquelas aminoácidos que são idênticos nos dois, né? O número de match, né? O número de match aqui é maior, né? Ou seja, você tem mais aminoácidos idênticos, correto? Mas você tem mais aminoácidos diferentes também. Então, vocês notam que não é simples ou não é completamente
trivial essa comparação entre o nível de confiabilidade das duas estruturas, né? Então, por que aqui existe um número maior de aminoácidos idênticos? Porque ela é mais similar? Ou é simplesmente porque o número de aminoácidos é maior? Por que aqui tem mais aminoácidos diferentes entre as duas sequências? É porque elas são mais diferentes ou é porque ela é maior? Então vocês notam que nas duas perguntas que eu fiz, o fator é o tamanho. Ok? Então uma maneira de avaliar realmente o grau de confiabilidade seria levando em consideração o tamanho, né? Então, portanto, podemos fazer isso dessa seguinte forma, né? Eu vou calcular a identidade. Então, na alfa hélice eu tenho 26 aminoácidos iguais e 3 diferentes. Então, eu tenho 23 aminoácidos iguais dividido pelo número total de aminoácidos, né? Que isso dá 88% de similaridade. E na folha aberta eu tenho 18 e eu tenho um total de 18 aminoácidos, mas somente um deles é diferente, né? Então eu tenho 17 dividido por 18, que é o número total de aminoácidos. Então isso mostra que, na verdade, de acordo com a porcentagem de semelhança, essa região da folha beta é mais similar do que a região de alfa-hélice. Portanto, eu tenho uma confiabilidade maior em dizer que essa folha beta, que essa região é realmente uma folha beta, dizer que essa região é uma folha beta, eu posso afirmar isso com uma certeza maior do que a que eu afirmo que isto aqui é uma alfa-hélice. Okay? Então isso é muito importante levar em consideração esse tamanho, né, da sequência, né? É o que está aqui, né? A folha beta é mais confiável porque tem uma maior identidade relativa, tá? Como vocês conseguem ver nesse exemplo, né? Aqui é uma estratégia bastante similar. Nessa estratégia eu estou identificando a função dessa região, né? A função catalítica desta região, ou seja, assim como a partir da informação de estrutura secundária que eu tinha da sequência conhecida, eu podia inferir para a sequência desconhecida. Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu identifico, eu vou inferir que a função dessa região na minha sequência desconhecida seja a mesma função dessa região da sequência conhecida, baseada no grau de similaridade. Okay? Então, dessa forma, a partir do alinhamento, eu posso fazer uma inferência de funcionalidade dessa região da sequência que eu estou estudando, ok? Dessa forma, a gente já pode agora, então, fazer uma definição formal de alinhamentos. Então, a definição de alinhamentos em bioinformática que são estruturas que permitem a comparação de cadeias de caracteres, né? Os caracteres, nesse caso, podem representar aminoácidos ou nucleotídeos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de alinhamento de aminoácidos e aqui um exemplo de alinhamento de nucleotídeos, né? No caso de aminoácidos, vocês verem que a representação não é tão simples, né? Porque não é só dizer se é igual ou diferente, né? Existem aminoácidos que são diferentes, mas tem algum grau de similaridade e a gente precisa levar isso em consideração na hora de representar um alinhamento, tá? Mas já eu vou falar mais em detalhes sobre isso aqui, tá?
Portanto, de maneira geral, eu posso falar que os objetivos dos alinhamentos é buscar similaridade entre sequências para então inferir informações de sentido biológico a partir de sequências que já se conhece, que portanto sequências que estão nos bancos de dados. E já que nós estamos falando de alinhamento, eu apresento, né, para os que ainda não conhecem, né, eu apresento o BLAST, que é a ferramenta mais usada para alinhamentos, né, e a gente vai falar bastante do BLAST, né, a gente vai estudar a estratégia de alinhamento do BLAST. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre o uso do BLAST, tá? Então, mas tomando o BLAST como referência, eu quero mostrar a vocês uma visão geral, né, das estratégias, né, da estratégia de alinhamento do BLAST. Então, o que o BLAST faz ou das ferramentas, né? Você fornece uma sequência, que é a sequência que você está estudando, né? A query, né? E o que é que o BLAST faz, né? Que é a ferramenta que nós estamos falando. Então, ele tem um algoritmo, né? Que vai buscar, vai fazer alinhamentos entre as suas sequências e sequências no banco de dados, né? Então, ao fazer esse alinhamento, ele precisa de um mecanismo de pontuação, né? E esse mecanismo de pontuação é uma medida quantitativa da semelhança entre a sua sequência e a sequência do banco de dados, tá? A partir disso, então, ele vai te retornar a saída do alinhamento com os diferentes scores. Então, obviamente, ele vai identificar, provavelmente, né, vai identificar mais de uma sequência que seja semelhante à sua, e ele vai mostrar, então, ele vai fazer uma lista de todas essas sequências do banco de dados que são semelhantes à sua, e vai associar a cada uma delas um score, ou seja, uma medida quantitativa do grau de semelhança entre as duas sequências, ou seja, entre a sua sequência e a sequência do banco de dados. Vou fazer agora, então, um intervalo na gravação, e quando voltar, vamos estar falando de os métodos de pontuação, ou seja, o sistema de pontuação que visa a determinação do score, ou seja, a medida quantitativa do grau de semelhança.